Um dos assuntos considerados mais complexos no ensino médio, dentro da genética, é o assunto de linkage. Mas você vai entender nessa aula, tenho certeza disso, todo passo a passo, como é que funciona, o que é, e também você vai desmistificar esse monstro aí, tá? Que é o linkage. Então esse assunto é muito pedido aqui no canal, muito pedido pelos meus alunos também, então a gente vai entender esse assunto de uma vez por todas. Mas, inicialmente, eu quero fazer com você aqui uma comparação entre o que é linkage, tá bom? E o que é o caso da segunda lei. A gente lembra que a segunda lei de Mendel, ela também é chamada de lei da segregação independente, exatamente. Lei da segregação independente. Então veja bem, eu coloquei aqui, fiz alguns desenhos para a gente ir completando juntinho aqui, para que a gente possa ir entendendo esse assunto aqui ponto por ponto, porque ele é muito importante, tenho certeza disso. Bom, então vamos lá, olha só. Aqui no caso, no linkage, você tem mais uma vez que esses cromossomos estão ligados, ok. Só que você lembra o seguinte, que nessas células aqui a gente vai passar pelo processo de meiose, tá? Para a formação de gametas. Então eu vou te mostrar aqui exatamente a diferença do processo quando a gente for ter o quê? A formação dos gametas, tá? Tanto nesse processo de linkage quanto aqui no processo de segunda lei de Mendel. Então, preste bem atenção. O que é que você tem aqui? Esse cromossomo vai acontecer o que com ele? A duplicação, tá? Para acontecer a meiose. Nesse caso, aqui também. Então, esse cromossomo que você vê aqui na forma de X é esse, porém duplicado. Fenômeno que vai acontecer na meiose. Mesma coisa com esse daqui. Esse cromossomo duplicado fica exatamente nessa forma. Então, vamos lá. Professor, mas veja bem, na meiose, eu não tenho a formação de 4 células? Tem sim. Vou te mostrar como é que isso aqui vai acontecer. Olha, aqui você vai ter esse cromossomo duplicado e você lembra que esses cromossomos aqui eles vão se separar, isso aqui vai se partir ao meio, tá certo? Então, no caso do linkage, esses cromossomos vão migrar para células diferentes no processo de divisão celular. Eu aqui estou focando na questão do linkage e não nas etapas da meiose. Inclusive, se você tiver alguma dúvida sobre a divisão celular, sobre a meiose, você vai aqui no nosso canal também, você vai encontrar um vídeo especial sobre isso, tá bom? Sobre a meiose, uma aula completinha para você também. Então, veja bem, deixa eu pegar aqui o giz, tá, de cores diferentes aqui, para a gente entender esse processo. Então, olha só, o que vai acontecer é que esse cromossomo ao final do processo, ele vai estar aqui, ó, esse cromossomozão vai estar aqui, e você vai ter o gene Azão e o gene Bzão. Concorda com isso? Inclusive, você vai ter dois, porque você vai ter esse daqui e esse outro, tá? Então, eu vou colocar aqui do ladinho dele, tá bom? Mais uma vez, ó, esse outro cromossomo daqui, ao se dividir, ele vai ocupar aqui um gameta. Isso que eu estou desenhando são os gametas provenientes da meiose dessa célula, tá ok? E aqui, olha só, você vai ter esse cromossomo, tá certo? Com o seu gene Azinho e com o seu gene Bzinho, tranquilo? Aqui, igual. Por que eu tinha desenhado só dois no começo? Para ficar claro que essa célula aqui, ela só vai formar dois tipos de gametas. Esses gametas aqui são iguais entre si. Então, essa célula no linkage, quando não acontece o crossing over, que eu vou mostrar aqui daqui a pouco, quando não acontece recombinação, quando não acontece o crossing, eles se separam, formando apenas dois tipos de gametas. Ok? Isso não acontece aqui, porque no caso da segunda lei de Mendel, o que é que vai acontecer? Quando acontecer a divisão completa, você vai ter, ó, esse cromossomo vindo para uma célula aqui, tá? O que é que você vai ver? De cada célula, de cada par de cromossomos, vai um cromossomo para o gameta. Então, vamos pensar aqui o seguinte, ó. Desse par azul, que tem os genes Azão e Azinho, pode vir exatamente aqui o gene Azão. E do outro par, pode vir o quê? Aqui o cromossomo que tem o gene Bzão. Então, eu vou ter esse tipo de gameta. É isso que você vê na segunda lei de Mendel, tá? Agora, vamos pensar o seguinte. Esse cromossomo que tem o gene Azão, ele poderia também ter vindo aqui, ó, durante a divisão, formando um gameta Azão Bzinho. Ou seja, o cromossomo que tem o gene Bzinho veio para cá. Uma outra situação seria qual? A outra situação seria, caso aqui venha o gene Azinho e aqui venha o gene o quê? O gene Bzão, tá ok? O Bzão aqui.
E por último, né, você já deve ter matado aí, vai vir o quê? O gene Azinho com o cromossomo que tem o gene Bzinho. E o mais interessante aqui são as proporções, quero que você entenda isso, tá? Aqui na segunda lei de Mendel, a proporção vai ser de 25% para cada um desses tipos de gametas aqui formados, tá bom? Você lembra disso? Que a proporção ela é de 25% para cada um. Nesse caso aqui, eu vou ter o quê? 50% dos gametas vão ser Azão, Bzão, metade, tá? E 50% vão ser o quê? Vão ser Azinho, Bzinho, que corresponde aqui à outra metade, ok? Tranquilo até aí? Então veja bem, o que é que nós comparamos aqui? Nós comparamos a segunda lei de Mendel, que você está vendo aqui, com um caso de linkage sem recombinação. O grande lance do linkage está exatamente nessa questão da recombinação. É aqui que o pessoal tende a confundir um pouquinho, mas você não vai confundir. Então aqui, no caso da segunda lei, tá? A 25% de cada um, no linkage sem recombinação, 50% de cada tipo. Porém, a gente tem que pode acontecer também um linkage, ó, note que esses cromossomos também estão ligadinhos aqui, tá? Eles estão ligados, igual aqui nesse momento, só que eu vou dizer que nesse caso aqui, vai rolar uma coisa que você já conhece, vai rolar aí a recombinação, tá? Essa recombinação você conhece já lá da divisão celular com o nome de crossing over. Por isso que é interessante, tá? É bem interessante, uma dica para você. Quando você vai estudar linkage, é muito importante que você dê uma revisada na meiose, tá? Para que você entenda com mais facilidade esse assunto, tá bem? Então veja bem, ó. Se a gente for lembrar bem do crossing over, eu vou fazer aqui, vou apagar aqui essa perninha e vou desenhar ela de novo, tanto aqui como aqui, ó, tá? Então essa cromátidezinha aqui, esse braço do cromossomo, na verdade, ele vai dar uma esticada aqui assim, vai se aproximar do outro, para ficar mais didático, né? Como se ele estivesse esticando aqui assim, ó. Lembra do que é o crossing over? Eles vão se aproximar, tá? E eles vão trocar um pedaço. Ou seja, esse Bzão aqui, ó, e esse Bzinho aqui, eles estão fazendo o cruzamento, o crossing, um passando por cima do outro, tá? E aí o que é que a gente vai ter? Vou pegar aqui um paninho para apagar para ficar mais organizado do que passar o dedo na lousa, né? Então olha só, vocês estão vendo isso daqui. Ao final do processo, há uma quebra, uma ruptura desse cromossomo aqui e ali, tá? Tanto no cromossomo de cá quanto no outro cromossomo existe uma ruptura, existe uma quebra, e eles vão trocar pedaços entre eles. Então o que é que vai acontecer aqui, ó? Eles vão trocar um pedacinho aqui entre eles, tá certo? Deixa eu colocar aqui do lado. E a gente vai ter isso daqui, ó. Esse cromossomo B, né? Aqui, ó, esse cromossomozinho aqui, que tem o Azão e o Bzão, o Azão, e aqui vai ser o quê? O Bzinho. Ou seja, houve uma troca. Estão vendo aí, ó? Tá bom? E o pedaço desse cromossomo azul, digamos assim, né? Chama ele aqui de azul mesmo, para facilitar a nossa vida. Esse Bzão passa para cá. Então, você está vendo que eu tenho uma recombinação, tá? Tem cromossomos daí que vão sair normais, parentais, e tem outros que vão sair daí recombinantes. Então, veja bem, olha só. Quando a gente tiver aquela separação que a gente já falou ali da meiose, você vai ter essa célula aqui, tá? Com um gene Azão e um gene Bzão, tranquilo? Essa aqui, você vai ter uma dessa, vou colocar aqui, vocês vão entender por que eu estou separando, para ficar bem organizado didaticamente, tá? Você vai ter uma dessa com o gene Azinho e o gene Bzinho, estão vendo aí? Tá certo? Você vai ter agora o quê? Uma recombinante, bem aqui, ó. Metade de um, metade de outro. Olha só, estão vendo? Então aqui vai ser o Azão, tá bom? E aqui vai ser o Bzinho, que é esse cromossomo aqui, ó. Equivale a esse cara aqui se separando, Bzinho. E esse último vai equivaler a esse daqui. Equivale a quem? Ao cara aqui, ao cromossomo, que vai ter uma parte Azinho, aqui, ó, Azinho, e uma parte Bzão. Note que esses caras aqui, eles passaram exatamente pelo crossing over. Então, a gente vai dizer
que esses dois tipos de gametas formados aqui, eles são os parentais, tá ok? São os parentais. E a gente escreve aqui, ó, parentais, ok? E esses outros aqui, eles têm uma troca de segmentos entre eles. Então, esses aqui é o que a gente vai chamar de recombinantes. Tranquilo até aí? Então, eu vou ter gametas parentais e gametas recombinantes. Bom, você vai reconhecer isso, principalmente numa questão, tanto quanto tiver assim, essa situação apresentada do jeito que está aqui, com os desenhos, um pedacinho trocado, mas também você pode entender de uma outra maneira. Os parentais, você sempre vai encontrar um número maior, né, ou igual a 50%. Maior ou igual a 50%. Tá? Porque veja só, olha que interessante. Nesse processo de divisão, nessa meiose, quando nós temos o crossing over e temos, né, esse processo aqui todo que eu te expliquei, nós temos que metade desses cromossomos aqui serão parentais e a metade será recombinante. Aí é quando é igual a 50%. Porém, entenda que nem toda célula, quando ela entrar, nem todas as células que vão entrar em divisão meiótica vão ter crossing over. Tá? Tem aquelas que não vão ter. Então, segura a onda aí só um minutinho. O número de recombinantes vai ser sempre o quê? Vai ser sempre menor ou igual a 50%. Tá? O máximo que ele pode atingir é 50%. Então, vamos imaginar, para você entender esse exemplo aqui que eu estou te falando, vamos imaginar que a gente tem 100 células, tá certo? Que estão entrando em meiose. Nós temos aqui 100 células, estou abreviando aqui, que vão entrar em meiose, tá? Digamos que dessas 100 células que vão entrar em meiose, a gente tenha que vai acontecer em 80 delas vai acontecer a recombinação. Então, veja bem, se em 80 delas vai acontecer o processo de recombinação, qual é o número que nós temos ali de recombinantes, de gametas recombinantes? Veja só, você entendeu que toda vez que eu tenho uma meiose, metade dos cromossomos são parentais, metade são recombinantes. Pegou o raciocínio aí? 80 células entrando em meiose, eu vou originar 4 vezes mais. Lembra disso? Cada célula em meiose forma 4. Então, 8 vai formar o quê? 320 células. Então, dessas 80 aqui, eu vou ter a formação de 320 células, tá? 320 gametas. Desses 320 gametas, a gente vai ter o quê? 160 P parentais e a gente vai ter 160 R de recombinantes. Entenderam isso? Ok? Mas digamos que 20 dessas células aí não sofreram o processo de recombinação. Ou seja, vai ser igual a esse daqui, ó. Tá? 20 não tem recombinação. É o que a questão está me dizendo. É o raciocínio que eu estou te colocando aqui. Então, eu vou ter 20. Essas 20 células aqui vão formar 4 vezes mais, porque cada célula é meiose forma 4. Ok? Então, dessas 20, eu vou formar o quê? 80. Dessas 20... a gente vai formar 80. Dessas 80, sem crossing, metade é de um jeito parental, a outra metade é de outro jeito parental. Estão entendendo isso? Tá certo? Ou seja, todas serão parentais. Azão, Bzão e Azinho, Bzinho. Então, essas aqui, essas 80 serão parentais. Então, observe. Aqui, ó, num processo de meiose, onde 80 sofreram recombinação, a gente tem o quê? A gente tem 320, tá certo? A gente tem aqui 320. E aqui a gente tem o quê? Essas 20 células que entraram sem algum tipo de divisão, nós vamos ter aqui 80, sem algum tipo de recombinação, tem 80. Professor, me explica melhor, vamos lá. Você pode pegar até a sua calculadora, eu vou pegar aqui a minha para te ajudar aqui com esse processo. Vamos lá, cadê minha calculadora? Olha só, quantas células são recombinantes de verdade? Daquelas 80 que sofrem o processo aí de recombinação, a gente vai ter 160 recombinantes. Estão entendendo isso? Tá bom? Ou seja, qual é o número de parentais?
160 do primeiro processo, com esses 80 aqui, tá? Então, veja bem, eu vou ter 160 com 80, 160 mais 80, já deve ter alguém rindo de mim, que o meu forte nunca foi matemática, é 240, tá? Ou seja, eu vou ter o quê? Você vai ter 240 células recombinantes, quer dizer, mais de 50%, e 160 células recombinantes. Estão entendendo? Menos. Se a gente for fazer a proporção, vai ser 160 de 400. Você vai ter 40%. Então, o percentual de células recombinantes aqui, tá? Vai ser de 40%, menor ou igual a 50%. Estão entendendo isso? Por isso que a gente fala que esse percentual sempre é menor. Então, toda vida que você pegar uma questão e você encontrar lá um percentual menor, tá? Aqueles indivíduos ali foram produzidos por gametas recombinantes. Por falar em questão, vamos fazer aqui duas questões para que você entenda esse processo. Mas antes de fazer as questões, eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Olha só, vocês estão vendo aqui, nesse casinho aqui, importante nesse caso, vocês estão vendo que todos os genes dominantes estão num cromossomo e todos os recessivos estão em outro. Esse caso aqui, a gente fala que é uma configuração cis, tá bom? É uma configuração que a gente vai chamar de cis. Se por acaso fosse diferente, se por acaso a gente tivesse assim, ó, azão aqui, tá? E aqui fosse o Bzinho, e aqui fosse o Bzão. Olha aqui, ó. Eu tenho nesse cromossomo um gene dominante e um gene recessivo. Nesse daqui eu tenho um gene recessivo e um gene dominante. Nesse caso, a configuração seria trans, porque os dominantes estão assim, ó, e os recessivos estão assim. Tranquilo? Beleza? Então vamos agora para as questões para que a gente possa entender mais ainda esse assunto. Então vamos aqui agora para dois exercícios que eu tenho certeza que vão tirar suas dúvidas e eu ainda vou ensinar algo a mais também ao resolver essas questões aqui para você. Então presta bem atenção nesse passo a passo. Olha só. Primeiramente, nós temos aqui uma questão, deixa eu pegar aqui uma outra cor de giz para facilitar a nossa vida. Vamos lá. Nós temos o seguinte, ó, nessa primeira questão ele fala, no cruzamento de azão, azinho, bezão, bezinho, com azinho, azinho, bezinho, bezinho, nós temos o seguinte, olha, 40% dos indivíduos formados, eles foram como? Eles foram azão, azinho, bezão, bezinho. 40% serão o quê? Serão azinho, azinho, bezinho, bezinho. 10% serão azão, azinho, bezinho, bezinho e 10% serão azinho, azinho, bezão, bezinho, tá? Então você tem essa situação aqui colocada para a gente. Então veja só, nós temos aqui esse indivíduo, eu não sei se ele é cis ou se ele é trans, mas a gente vai ver a partir dos gametas dele. Gente, esse indivíduo aqui, ele só forma um tipo de gameta. Aliás, as questões, quando elas caem em cruzamento de um indivíduo com outro assim, heterozigoto, ele sempre vai colocar um assim totalmente recessivo, que vai facilitar a sua vida. Por quê? Porque essa pessoa aqui, esse indivíduo aqui, ele só vai formar um tipo de gameta, que é o azinho, bezinho, tá? Vai formar apenas esse tipo de gameta. Então, veja bem, o que é que a gente vai fazer? Isso aqui é um indivíduo, concorda? Se isso aqui é um indivíduo, que você está vendo aqui, esse cara, ele foi formado por dois gametas. Um gameta foi o gameta azinho, bezinho, e o outro gameta foi o gameta o quê? Azão, bezão. Olha só como isso aqui é fácil, né? Então, olha só, esse gameta está aqui, ó, o gene azinho e o gene bezinho. Então, o outro gameta é exatamente esse daqui, ó, que forma esse mesmo indivíduo, tá? Azão, bezão. Então, o que é que a gente pode observar? Que o gameta desse indivíduo aqui foi o gameta azão, bezão. Tranquilo? Fácil. Então, olha só, o percentual é de 40%. Então, veja bem, toda vida que você pegar o maior percentual, você sabe que tem a ver com os gametas que vão ser o quê? Parentais ou recombinantes? Olha só, parental. Esse gameta aqui é parental. Estão entendendo? Então, o maior percentual de indivíduos aqui revela, né, que esses indivíduos aqui são os parentais. Então, o gameta desse cara é azão, bezão. Como se trata de um linkage, como é que está esse gameta? Está aqui, ó, o cromossomo
E esse gameta tem o gene Azão e Bzão nesse mesmo cromossomo, tá? Então, esse gameta aqui, parental, ele é assim, ó. Isso significa dizer que esse cara vai ser o quê? Cis. Os dois genes maiúsculos aqui dominantes, né, estão no mesmo cromossomo. Isso é a configuração cis, tá? Já responde a questão. O item A já está respondido aqui. Tranquilo? Ficou claro? Muito bem. A segunda pergunta é: qual é a distância entre A e B? Distância? Mas você não falou disso, gente, é fácil. Olha, a taxa de recombinação, ela equivale à distância. A distância entre um gene e outro, eu vou ampliar isso daqui para que você veja, ó. Tá aqui o cromossomo, tá certo? Tá aqui o gene Azão, tá aqui o gene Bzão. Então, o cara que pesquisou isso aqui, que até agora eu não mencionei, mas o cara que descobriu essas frequências diferentes da segunda lei de Mendel, que foi responsável por organizar esses estudos do linkage, foi Thomas Morgan. E o Morgan descobriu que quanto maior for a distância de um gene para o outro, maior é a frequência de recombinação. Entretanto, ele propôs também o seguinte, que a taxa de recombinação ela é igual a distância entre os genes. A taxa de recombinação, essa TR que eu coloquei aqui, é a distância entre os genes. E, obviamente, essa distância, tá bom? Essa distância, ela vai ser dada não em metros, não em quilômetros, né? Não em centímetros, porque o cromossomo é muito pequeno. Ele utilizou o seguinte, ou você vai chamar essa distância, vai utilizar a unidade de recombinação, vai chamar o R, unidade de recombinação, ou M, de morganídeo. Olha que fácil. Olha só, veja bem, os recombinantes aqui, ó, são 10% e 10%. Veja bem, ó, quem são os recombinantes? Isso aqui é um gameta, tá? E isso aqui é outro gameta. Azinho, Bzinho, ó. Lembra que esse indivíduo só faz um gameta, Azinho, Bzinho? Então tá aqui. Então, outro gameta vai ser o quê? Azão, Bzinho. Aqui também, ó, tira esse, que é o gameta desse indivíduo. Ficou o quê? Azinho, Bzão. Então, você está vendo que a taxa de recombinação aqui, ao todo, os recombinantes, é de 20%. Se essa taxa de recombinação é 20% e ela é igual à distância, ó, ficou fácil, né? A distância vai ser de 20 morganídeos. Facílimo. Tá bom? Então você aprendeu uma coisa a mais dentro dessa questão, que a distância entre um gene e outro é dada em unidades de recombinação ou morganídeo, né? Em referência ao Thomas Morgan, que foi o cara que descobriu isso aqui tudo, cientista, e também que eu somando esses percentuais aqui, eu vou ter o quê? 20%, que é igual à taxa de recombinação. Muito fácil, ok? Bom, então vamos embora. Eu vou aqui agora também fazer uma outra questão para vocês, tá? Que eu vou colocar na tela para que você olhe. Eu estou olhando aqui no meu monitor aqui de lado e você vai olhar aí na tela, tá? Aqui vai ser o seguinte. Suponha a existência de dois genes, Azão e Bzão, localizados no mesmo cromossomo e com frequência de permuta de 16%. Aí ele já está dizendo o quê? Que tem um linkage e que esse linkage tem um crossing, tá bom? Do cruzamento de um macho de híbrido com genótipo cis e uma fêmea Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, qual é a frequência esperada na geração filial de indivíduos com genótipo Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho? Então vem comigo, olha só. Ele colocou aqui um macho de híbrido e ele já disse que esse cara é o quê? Cis. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que você vai ter no mesmo cromossomo um gene Azão e Bzão e no outro mesmo cromossomo Azinho e Bzinho. O que significa o cis? Os dois dominantes no mesmo cromossomo e os dois recessivos no outro cromossomo. E a gente sabe que esse cara aqui, que é a fêmea no caso, né, só vai formar o gameta Azinho e Bzinho. Muito bem. Ele quer saber qual é o percentual desse indivíduo aqui. Minha gente, veja bem, olha que interessante. Se a taxa de recombinação é 16%, tá? Quer dizer o quê? Que eu vou ter desses 16% aqui, eu vou ter de um tipo de indivíduo 8% e 8%. Esses aqui são os indivíduos recombinantes que você vai ter, tá?
Você pode até lembrar daquela outra questão aqui, ó. 20% é a soma dos dois indivíduos recombinantes. 16 para 100% vai dar 84. Então, eu tenho 84% de indivíduos parentais, ok? Sendo que desses 84%, você vai ter o quê? 42% de um tipo parental e 42% de um outro tipo parental. Tranquilo? Então, veja bem como é que vai ficar isso daqui. Esse indivíduo, se ele é cis, tá? Quais são os gametas que esse cara vai formar que são parentais? O gameta Azão e Bzão. Azão, Bzão. E o gameta Azinho, Bzinho. Azinho e Bzinho são os parentais. Concorda comigo? Parentais. Ok? Quais são os gametas que esse cara vai formar que são recombinantes? Então, aqui, parentais. Tá? Deixa eu só ver se está saindo no monitor. Tá? Tranquilo? E aqui, nós temos o quê? A troca, ó. Azinho, Bzinho, Azão, Bzinho, aliás, perdão. E o Azinho, Bzão. Azinho, Bzão é quando houver crossing over. Esses daqui são os recombinantes. Tranquilo? Mas ele quer saber especificamente esse daqui. Esse indivíduo Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, ele é a junção desse gameta com esse daqui, que é parental. Tranquilo? Então, esse cara vai ser 42%. Aliás, qualquer indivíduo que fosse parental seria 42%. Nós temos 42% dele e 42% do Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, que são os indivíduos parentais também. Mas como ele pediu para a gente o percentual desse daqui, o percentual vai ser 42% e a resposta na questão é o item C de casa. Tá bom? Se você não entendeu alguma parte, volta para que você possa recapitular, para que você possa entender esse assunto ainda mais. Teve dúvidas? Volta no vídeo, deixa nos teus comentários, tá bom? Ah, e mais uma coisa, a finalidade desse canal é que todo mundo possa ter acesso ao ensino de qualidade, à biologia, né? Que possa passar no vestibular, possa estudar essa ciência maravilhosa. Então, eu te peço, se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, deixa o comentário exatamente o que foi que você não gostou, para que eu possa estar melhorando sempre também. E se não é inscrito, se inscreva no canal, porque isso ajuda esse conteúdo a ser espalhado aí para mais gente de maneira muito democrática, tá bom? Beijo no coração e a gente se vê numa próxima aula.